sabe o tamanho da nossa culpa? Não é porque você falou uma mentira ou deu um tapa na orelha de alguém, isso também é pecado. Mas estarmos num estado de autodestruição. Porque dizer não a Cristo nos lançou no mundo dos culpados, no mundo do pecado. Onde fazemos o que fazemos por ganância. Onde a maldade e o problema do mal, que é a grande pergunta filosófica de toda a humanidade, da onde vem o mal, que a gente acaba com ele, não dá para acabar. Porque ele está em nós, e ele nos governa. Se você já foi marcado pela culpa, descubra como encontrar em Cristo o caminho para o perdão e a verdadeira liberdade. Assista até o final e deixe seu comentário. O nosso tema de hoje é a culpa. O texto diz assim, Isaías 53, 5 e 6. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todos nós somos culpados. Que tamanho de culpa é essa que a gente tem, que só a morte consegue nos livrar dela? Você vai assistir um vídeo e a gente vai prosseguir. Ariano Suassuna. Ariano Suassuna. A resposta é o homem. O tempero quem fez foi o homem. Quem trouxe o sofrimento foi o homem. Deus não nos fez do mesmo jeito dele. Ele nos fez dependentes dele. Deus não fez o homem completo, como Deus é completo em si, na Trindade, Pai, Filho e Espírito. Ele criou o homem como um ser monopessoal, um só. Não é trino, é um. Para que a satisfação desse homem nunca fosse em si mesmo, mas fosse comunitária, em Deus e no todo, como humanidade. Mas o homem decidiu temperar a vida e transformá-la num grande choro. A pergunta é: por que é que a gente sofre tanto? E que dívida é essa que o homem tem que morrer para pagar? Essa é uma grande pergunta. Porque a gente olha para o mundo e a gente fala assim, tem alguma coisa errada. O ser humano é incrível. Ed Mota. O mundo é fabuloso, o ser humano é que não é legal. O que o ser humano tem na cabeça? A vida é tão boa, a coisa é tão legal, mas o que acontece com o ser humano? Mas não é com alguns, é com todos nós. Ferimos pessoas, passamos por cima dos outros, damos coice, depois nos fazemos de vítima. Parece que é perfeito, mas não é. Parece que é, mas não é. Mas se olha para o mundo, puxa, que mundo lindo. Que mundo maravilhoso. Olha as braboletas, olha tudo que tem, olha a criação, olha esse mar. Eu fiquei uma semana em Ubatuba. Puxa, Ubatuba é muito bonito, irmão. É mar e mato, né? Assim, aquela coisa da selva com lindo. Tem uma ilha que chama Ilha das Flores, que você vai de barco. Dessa vez eu não fui. Das Couves, desculpa, irmão. Ilha das Flores é uma outra coisa. Ilha das Flores é um filme. Obrigado. É a Ilha das Couves. Lá eles falam Ilha das Couves. Mas é uma farofa, irmão, que não dá mais para ir. 700 mil pessoas de barquinho com... Cada um com samba, outro com um negócio... Com lixo, com, sabe... Com xixi, não dá. Mas por que essa criação é tão perfeita, mas acontece uns negócios que a gente fala, por que isso acontece? Se Deus existe, por que a gente sofre? Porque o Gênesis diz para nós que vai ter um apocalipse. O Gênesis diz para nós que vai ter um apocalipse. E que o homem recebeu uma dádiva de Deus.
por ser a excelência da sua criação. Está vendo as plantas, está vendo os animais, está vendo tudo que existe? Está vendo essa água, está vendo essas fontes? Está vendo tudo que você vê? Está vendo o próximo, está vendo você, está vendo o todo que foi criado? Tudo isso daqui é seu. E você cuida de tudo como eu cuido de você. E você anda com todos como você anda comigo. E você ame a tudo como eu amo você e como você me ama. E seja o todo criado uma imagem de todo o amor e toda a graça que eu te dou. E quando a humanidade diz não a Deus, nós somos lançados dentro de um mar de culpa. O problema não é olhar para esse mundo e falar, ele é quase tudo certo, ele é quase tudo perfeito, as pessoas são quase, mas o que falta? De quem é a culpa? Porque a gente corre atrás de onde está o culpado. Porque esse mundo é o que é, porque tem alguém culpado. Ó, na casa do vizinho não é assim, na nossa é, temos que fazer igual, e acabar com os culpados. O outro país é melhor que o nosso, temos que ser igual a eles, e acabar com os culpados. Porque nós temos uma sede pela eternidade e pela perfeição, que não temos, nenhuma das duas. Nos falta, de quem é a culpa? Uma coisa que tem que ficar muito clara na sua mente, é que o pecado não é um fato, não é uma coisa que eu faça, você fez isso, Deus não gostou, agora Ele vai te colocar fogo. Não é isso. Existe a falha, sim, pontual, mas o pecado é um estado de vida no qual eu e você vivemos. Porque quando dissemos a Deus não, e colhemos o fruto, e chutamos Deus, tudo que foi criado passou a ser lançado no mundo do pecado, da corrupção do homem. Até o que aparentemente é inanimado. Toda a criação passou a sofrer. E o Gênesis diz, vai ter que ter um apocalipse. Separa o homem do jardim. Ele não pode ser eterno, como Deus. Senão o mal será eterno. Romanos 8, 19 a 23. Preste muita atenção nesse texto. A ardente expectativa. Sabe expectativa? Eu estou esperando. Quando vai acontecer? Uma ardente expectativa de toda a criação. Ela está esperando, ela aguarda a revelação dos filhos de Deus. Toda a criação, tudo que foi criado, tem uma ardente expectativa. Está esperando. Quando é que os filhos de Deus vão aparecer? Pois a criação está sujeita à vaidade. Tudo que foi criado está nas mãos do pecado e da vaidade. Do homem que diz, eu sou Deus, essa é a vaidade. Eu colho do fruto, eu decido a minha vida, eu quero ser feliz, eu falo o que eu quiser, eu faço o que eu quiser. O que importa é a minha própria felicidade. A criação está sujeita a uma humanidade lançada na vaidade. Não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. A criação tem uma ardente expectativa. Plantas, animais, rios e fontes não falam, mas esperam que os filhos de Deus se manifestem, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção. Porque ela está presa nas mãos da corrupção do homem, sujeito ao pecado, não uma coisa que ele faz, o estado em que ele vive. Estado de distanciamento de Deus, estado de ausência das diretrizes do reino de Deus no seu coração, na sua mente, na sua alma. O estado de separação da graça e do amor verdadeiros de Deus, e ao seu bel prazer vive e faz o que quer de si e do todo. Ela tem uma esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade dos filhos de Deus. A liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos
A gente sabe que toda a criação, a um só tempo, geme. A criação está gemendo e suporta angústias até agora. E não somente ela, hein? Mas também nós temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Tudo o que existe foi criado, inclusive nós estamos gemendo, porque não era para ser desse jeito que é. Quando Cristo surge, e os nossos olhos podem vê-lo, o Filho de Deus e a sua liberdade aparecem. Ele dá sinais de que o mundo não era para ser do jeito que é. Quando ele acalma uma tempestade, quando ele faz cessar o vento, quando ele ressuscita um morto, quando ele regenera um corpo, quando ele ensina, quando ele fala, quando ele compartilha amor, quando ele reparte generosidade, quando ele acolhe, quando ele abraça, quando ele proclama, quando ele exorta, quando ele dá diretrizes. Ele está mostrando ao mundo que o reino de Deus e a criação de Deus não era para ser como é. E aí nós descobrimos que somos culpados. Eu sou culpado. A pergunta é, olha o que acontece com o mundo. Aonde está Deus? Onde Ele sempre esteve. Nós é que não estamos com Ele. Nós somos culpados. Essa é a dívida que temos que morrer para pagar. Porque o salário do pecado é a morte. O mundo, a criação, e nós nos tornamos finitos, porque rompemos com o eterno. Por isso, se você me perguntar assim, Zé, esse mundo tem jeito? Resposta, é óbvio que não. Não porque eu não tenho fé, porque já está escrito que não. A narrativa bíblica já nos mostra a origem e destino de todas as coisas. E é nesse mundo que nós descobrimos em Cristo que somos culpados. Você sabe o tamanho da nossa culpa? Não é porque você falou uma mentira ou deu um tapa na orelha de alguém, isso também é pecado. Mas estarmos num estado de autodestruição. Porque dizer não a Cristo nos lançou no mundo dos culpados, no mundo do pecado. Onde fazemos o que fazemos por ganância. Onde a maldade e o problema do mal, que é a grande pergunta filosófica de toda a humanidade, da onde vem o mal, que a gente acaba com ele, não dá para acabar, porque ele está em nós, e ele nos governa. Esse mar de culpados, vivendo num estado de pecado, se fere. Ferimos pessoas, ferimos amigos, pais, filhos, irmãos, o patrão, o funcionário. Ferimos a terra, ferimos as fontes, ferimos a nós mesmos. Quando você descobre que fez alguma coisa ruim para alguém, você se sente culpado. E nós escolhemos a culpa para ser o primeiro motivo de dor, porque a culpa original no Éden é a origem de toda dor. Toda dor que passamos no mundo é por causa do pecado. A gente combate os problemas, mas não combatemos o pecado. E quando nós olhamos para tudo que vivemos, temos a consciência, fomos nós. Então eu não sei se você consegue compreender o tamanho da nossa culpa. Adão significa humanidade. Sim, um homem escolheu do fruto, mas todos nós somos iguais a ele, porque nós fazemos isso todo dia. Sabe quando a gente vai pedir orientação de Deus? Quando a coisa zanga.
Quando a vaca vai para o brejo, a gente corre para a igreja para ser ungido, abençoado, fazer um saravá, tomar uma baforada de cachimbo, dar uma oferta especial e receber o passe do pastor. Porque é para isso que serve a igreja. É o lugar onde eu vou para ter o que eu quero. E não entendemos que temos uma culpa. E quando você descobre que fez alguma coisa para alguém, e você fala, meu Deus, eu não sabia, Jesus, eu preciso pedir perdão para essa pessoa. Eu tenho que achar essa pessoa e dizer, olha, aquela vez, agora eu tenho consciência, que burrada que eu fiz. Se você nunca sentiu isso, seria legal você se converter hoje no culto, entregar a vida a Cristo, abrir seu coração. Porque você se sente correto. Essa é a maneira que nós fazemos para aplacar o nosso sentimento de culpa que dói muito. Eu digo que eu sou perfeito, justifico o que eu fiz porque ele fez também. Eu dou um jeito de tirar a culpa da frente. Ou me vitimizo, falo que eu era coitado, por isso que eu fiz. Mas eu não consigo conviver com a culpa. E se alguém vem para mim e fala que você fez não está bom, eu quero imediatamente dizer que essa pessoa está errada, quero justificar, porque eu sempre estou certo. Meu nariz tem que estar sempre empinado. E a humanidade geme, governada pela vaidade de cada um de nós, de todos nós. Que fazemos o que fazemos porque loucamente, desesperadamente, neuroticamente queremos ser felizes a qualquer custo. Dane-se o próximo, dane-se a terra, dane-se tudo. E eu não percebo o tamanho da culpa que eu acumulo sobre mim mesmo. Você é pai, tem seus filhos e sua esposa. Um microcosmos. Vou pegar um exemplo pequenininho do todo. Pequeno, não sei se vai conseguir explicar tudo. Mas se você, pai, disser não para a tua mulher porque você arrumou outra, mesmo que você mande dinheiro para os teus filhos, o seu erro vai doer em você. Daqui a alguns anos você vai olhar para trás e dizer, coitado dos meus filhos que cresceram sem pai, o dinheiro que você deu não vai adiantar. Ela vai sofrer porque você a traiu. Isso vai acontecer. Seus filhos vão sofrer por verem os dois que eles amam separados. A casa onde ela mora vai sofrer, porque a gente tem que sustentar tudo. Vai trincar, vai infiltrar, vai entrar água. Parece que um erro desencadeia uma pá de outros. Dei o exemplo da casa, mas acontece com a tua empresa, acontece com uma amizade, acontece com outro relacionamento, acontece com uma sociedade de duas pessoas que têm uma empresa, acontece com uma amizade de duas pessoas que têm ali família juntas e um decide tomar uma decisão estapafúrdia e não sabe que ele causa uma cadeia de destruição. Física, local, pessoal, emocional. A distância do homem a Deus, colher aquele fruto, causou uma rachadura em tudo que foi criado. Olhar para esse mundo e falar, por que está tudo quase bom e tudo não é bom? Porque a culpa é nossa. Quando você pega tudo muito bonitinho, você fala, comprei esse carro, poli, arrumei, fiz seguro, dá para o seu filho. Ele sai e arrebenta o carro. Ele pensa assim, meu pai vai me matar. Eu quero ver o oco. Ouça esse hino dos Raimundos. Ele acabou com o carro do pai dele. Foi antes do Rodolfo se converter, mas também é bom essa música. Tem uns palavrão, mas a gente fala também, paciência. O pai chega e fala, filho, relaxa, vem aqui. Eu conserto. Não, pai, relaxa, cara. Acontece. Ó, te dou outro. Ele sai e arrebenta o outro. E você que é pai fala, mas tudo bem. Você vai falar, filho, relaxa. Eu pago o conserto. Isso acontece. Você se machucou sua namorada, arrebentou teu sobrinho que estava atrás, a gente conserta. Aí você compra um outro, ele vai e enfia no poste porque ele está tirando um racha. Aí você vai ter que matar um cara desse, né, Zé? É o que Deus devia fazer com a gente. Porque Ele nos deu o mundo para cuidar. E a gente arrebentou com Ele. E arrebenta todo dia. Aí Ele mandou o seu filho para dizer, eu pago a sua conta, fica tranquilo. E nós não reconhecemos isso. Irmão, Jesus morrer na cruz
Você não tem que ser grato porque ele sofreu, tadinho. Eu vi o filme. Depois que eu vi o filme, irmão, você leu a Bíblia e não entendeu? É o filme que vai, tá bom. Tá legal. Tudo bem. Segue o jogo. Próximo. Pô, pelo amor de Deus, mano. Você crê em Cristo porque você tem dó dele. Ele levou a culpa cósmica do ser humano, do mundo, ir para o fim. É muito mais do que dar o perdão porque você passou a mão na teta da namorada. Eu nem sei se é pecado passar a mão. Tá gravando esse, né? Tudo bem. É pecado, irmão, não faz isso. É para desanuviar, que estava pesado, né, a pregação. Só dar uma desanuviada. Mas é pecado, passar a mão. Mas, ainda bem que ele morreu por mim. Não é por isso, irmão. Por isso também. Mas olha para o todo. Olha o que nós fizemos com o nosso pai. Culpa. Aí, quando Cristo vai à cruz, eu falo, agora eu entendo o tamanho da graça. Jesus, como é que Deus pagou isso? Era para ele chegar e falou, quem bateu isso aqui, quem bateu aquele? Aí todo mundo vai ter que pagar. Além de vivermos no mundo do mal, da vaidade, da destruição, ainda tem que pagar. Aí Cristo fala, relaxa galera. Se o ser humano, Adão, fez o que fez, e todos vocês fizeram igual, eu me faço humano para pagar o que vocês deveriam ter pago. Para que vocês tenham um novo céu, nova terra. E quando enfrentarem a morte por causa do pecado, ela será vida para a eternidade. Jesus amado, como é que eu te agradeço? Como é que eu pago? Não paga, é graça. Então eu tenho que dar minha vida para o Senhor. Minha vida é tua. Não sei se você entende que é por isso que eu creio que no Antigo Testamento tem essa coisa do 10%, e depois que eu conheci Cristo não dá para ter 10%. Desculpa. Senhor, ainda bem que o Senhor fez aquilo por mim, fico muito feliz, obrigado pelo seu sacrifício na cruz, de levar todo o mal da humanidade e morrer no lugar do homem. Então eu decidi te dar 10% do meu salário, 10% do meu tempo, que eu tenho a semana inteira, mas eu venho na igreja, bato meu cartão 1h30, meu filho vai lá, eu escuto a escolinha direitinho, e eu faço até uma reza durante a semana, até comprei o livro que o Zé falou para dar uma lidinha, para tentar pagar e amenizar, beleza? Tá bom assim? Mas só vai me abençoar por causa disso, né? Eu quero ver se eu vou receber alguma coisa. Só pensamos em mercado, só pensamos em troca. E não numa vida devotada, porque todo dia eu acordo e falo, obrigado Senhor. Obrigado Jesus. Olha o que o Senhor fez por mim. Culpados, pecadores. Culpados e pecadores. Vivemos num mundo de ferimentos, nos machucando e continuando a sermos machucados. Temos a dor da culpa, ou deveríamos ter. E deveríamos ter a adoração da gratidão. E porque entendo o tamanho do perdão e o tamanho da graça, é que agora, aonde eu viver e aonde eu pisar, eu vou repartir graça, porque de graça recebei e de graça dai. O mundo está indo para o fim, mas nesse metro quadrado que eu piso, eu não vou te ferir. Nesse metro quadrado aqui, o cachorrinho vai ser bem cuidado. Nesse metro quadrado aqui, a água não vai ser poluída. Nesse metro quadrado aqui eu vou te respeitar e te amar. E assim a igreja, a comunidade dos discípulos de Jesus,
é a expressão do reino de Cristo no mundo errado, culpado e pecador, e que não sabe que é culpado, e só vê os efeitos da culpa e não sabe que foi ele. E quando Cristo aparece, e ele acalma a tempestade, e ele anda por cima do mar, era para dizer que não era para ser assim. Violento e mortal. E quando ele ensina alguém e dá diretriz, ele está dizendo que não era para ser assim. Essa loucura paranoica e neurótica. E quando ele cura o corpo de alguém, ele está dizendo, era para ser assim, eterno. Tudo que Cristo fez foi um sinal. Por isso que eu não acho nexo, apesar de crer que Deus faz milagres e nós oramos aqui por eles, de nós vivermos uma vida buscando uma eternidade aqui. Não é aqui, isso aqui vai acabar, meu irmão. Mas aonde a gente pisar, nós vamos demonstrar que aquele reino que é eterno e ainda será definitivo, chegou. E dá para ser visto um pouco aqui. Quanto custa? É de graça. Custa o meu arrependimento. Custa o meu reconhecimento. Custa eu olhar para mim mesmo e entender a graça. E a dor, que é o ambiente onde nós existimos, vai ser aplacada eternamente quando enfrentarmos o último inimigo que Paulo diz é a morte. E aqui, enquanto estivermos aqui, nós vamos repartir, nós vamos missionar, nós vamos demonstrar o reino que entrou na gente e está entre nós. E o rei que habita aqui, e está aqui no que eu faço. E todo dia dizer obrigado, Jesus, porque eu sei de onde eu saí e sei o que o Senhor fez por mim. Era para eu estar morto. Aí quando alguém peca ou faz alguma coisa contra mim, relaxa, cara, você não sabe do que Deus me perdoou, está tudo certo. E quando eu faço alguma coisa com alguém, eu falo, me perdoa. E essa pessoa diz, relaxa, o que Deus fez por nós. Isso aqui é tão pequeno, perto da culpa cósmica que nós temos. Porque decidimos andar longe de Deus. Espero que você, que como eu carrega culpas. Será que eu eduquei meus filhos direito? Será que eu ensinei o que era certo? Será que aquela decisão foi correta? Eu tenho outras que não têm serás, são convictas. O que eu vivi, o que eu preguei, o que eu ensinei, o que eu acreditei, e as consequências e o futuro. Se você carrega essas dúvidas e a dor da culpa, seja grato pela graça. Porque Ele nos perdoou na cruz. E Ele fala para a gente uma frase que é desafiadora. Vai e não peques mais. Tenta consertar aí, Zé. Tenta arrumar aí, segue. Mas Senhor, é muita culpa. Eu sei. Eu sabia antes de você cometer. Já morri na cruz antes de você cometer. É que a cruz me constrange. Ela me mata. A cruz me mata, porque quando eu olho para ela eu digo, eu também estou crucificado com Cristo. Eu não quero mais ser quem eu era. Seja um novo marido, seja uma nova esposa, Deus te perdoou do grande pecado cósmico, da decisão de andar sem Deus. Muda a sua cabeça, muda o seu jeito de pensar, ressignifica as suas ideias, e os seus ministérios, e os teus dons e valores e aptidões. Repensa a tua vida. Repensa a tua existência como ser humano, o quanto você faz, dirigido pelo Espírito. Seja um missionário aonde você estiver, viva as verdades do reino, bota um pouco mais de amor, de paz, de compaixão, de temperança, de domínio próprio nessa sua cabeça. Não encare mais a vida como viva a minha vida e vou numa religião porque eu tenho que ter alguma coisa para ver se resolve meus problemas. Não é isso. É ser abraçado, engolido pela graça de Deus e falar, eu sou uma nova criatura, eu estava morto, eu sou culpado, obrigado Jesus.
Tipo Zaqueu. Seguinte, Jesus nem pregou Jesus. Levanta a mão, não, seguinte. Roubei pra caramba, era publicano, vou dar metade dos meus bens, e os caras que eu roubei vou dar 4 vezes mais, vou restituir, vou consertar o que eu errei. Jesus falou o quê? Esse aí é filho de Abraão. Hoje entrou salvação nessa casa. Não foi porque ele sapateou, dançou, foi para a igreja. Foi porque ele mudou suas atitudes e demonstra que o amor de Cristo e a graça que entrou dentro dele, agora vai para fora dele alcançar outras pessoas. Senão é só religião. Meu irmão disse que se você não escovar o dente 7 minutos, você só dá banho nas bactérias. Eu dou banho em bactéria, não consigo ficar 7 minutos escovando o dente. Mas se você vem na igreja para ter só uma religião, você está dando banho em bactéria. Está dando banho em bactéria. Você não está fazendo nada. Deus quer teu coração, Deus quer tua alma, Deus quer tua mente, Deus quer tua vida. Não por causa da igreja, não porque tem um pastor que manda em você. Isso é coisa de gente infantil. Auditório infantil precisa de líderes totalitários. Isso pode, isso não pode, você está errado. Eu não estou aqui, eu não sou polícia de crente. Nós fazemos isso porque amamos a Deus e entendemos o tamanho da culpa. O tamanho da culpa. O tamanho da graça. O tamanho do amor. O tamanho da responsabilidade. O tamanho do zelo. O tamanho da nossa entrega. O tamanho da nossa devoção, da nossa gratidão e do nosso amor a Deus. Ministérios, dons, é muito mais do que ter um cargo, ou ter projeção dentro da igreja, ou ser famoso no meio gospel. Isso é coisa para gente idiota. É entregar sua vida para que Cristo te use aonde você estiver. Porque você entendeu a graça. De graça recebeu e de graça dá. Que Deus nos abençoe. Sentiu-se encorajado por esta mensagem? Deixe seu comentário e compartilhe para abençoar outras pessoas. Até a próxima!